Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Não é a Bieco de um outro multiverso que está falando, não, meus querida, mas minha voz tá um pouquinho estranhinha nesse episódio aqui, se vocês repararem, tá? Ela tá, assim, às vezes meio fanhinha, uma coisa falhadinha. É porque eu passando aí, né, uns negocinhos de saúde, mas tô melhor. E não pode ficar devendo episódio pra vocês. Então, minha voz tá um pouquinho meio estranha, mas sou eu, tá? Eu prometo, eu juro. Nesse episódio aqui, eu queria me aprofundar mais. Ou me espaçar mais, não sei. Vamos ver ao decorrer. Num tema. Vamos de tema. Que talvez eu tenha falado algumas vezes aqui sim no podcast. Já tenha trouxeres. Alguma vez, algum momento, provavelmente sim, né? Falar sobre espaço, sobre o universo, essas coisas todas. Pode trazer um pouquinho de astrofobia pra cada pessoinha aí que tiver. Eu sei que é um pouquinho assim, ai, né? Até eu pra fazer. Não fiz uma pesquisa elaborada, né, pra trazer um negócio aqui pra vocês, mas também contei com a ajuda muito, assim, da caixinha do Instagram que vocês me mandaram, assim, um termo ou outro. Fui tentando pesquisar e também tentando trazer mais do que eu entendia por aquilo ali, sabe? E estamos aqui hoje para falar do universo. Nada mais, nada menos aí, né, para casar com toda essa estética dessa terceira temporada do Ecoando, né? Então já sabe, é uma drag aqui, querida, uma drag. Não temos nada de termos técnicos, não temos nenhuma pessoa que é estudado, né? Então, vamos relevar? Eu ainda tô doisinha, então quero relevações. Eu acho que é primordial, antes de cair de fato no assunto, né? É entender que somos seres humanos, claro. Mas eu vejo como se cada um tivesse o seu universo particular, cada cabeça fosse um planeta diferente, sabe? Às vezes um parecido com o outro, mas sempre tem um negocinho assim que distingua, né? Que faz ali o seu, de fato, universo particular, né? Uma coisa infinita, talvez, ou não. Porque a gente se olhando, a gente vê onde a gente começa e onde a gente termina, né? Então, dentro dessa modalidade, assim, de pensar, traz uma segurança. Mas quando a gente cai pro universo, que, tipo, nosso cérebro, né, ele tem essa dimensão de limites que não tem um limite, né? O nosso cérebro pensa assim, tem um certo limite, então eu tô seguro, né? Um exemplo, será que tem exemplo? Às vezes a gente tá numa cachoeira, num precipício, vamos de precipício, de um penhasco de Luísa Sonza, a gente vai chegar ali naquele limite, a gente sabe que ele é o limite. Se ultrapassar, vai dar ruim, né? Mas nosso cérebro sabe que ali é o limite. Que dá, tem um limite. Sabe, vai pensar vários limites. Às vezes tá mergulhando no mar, apesar da gente não conhecer totalmente o mar, né? Mas a gente sabe que tem um limite ali que a gente pode entrar. Então, não sei se tá casando certo os exemplos que eu queria dar aqui. Mas pro nosso cérebro ficar assim confortável, né? Saber que tem um limite traz esse sossego, traz esse conforto, né? De uma certa forma. Mas quando não tem sabe, quando o desconhecido é maior do que o limite, porque de fato não tem um limite, aí a nossa cabeça pira. E o universo, de uma certa forma, ele entra dentro disso, né? Pode-se dizer que o universo ele é ilimitado, né? Igual a sua franquia aí de internet. Os números. Será que, às vezes eu fico pensando mesmo, será que os números de fato eles são ilimitados? Não vai chegar ali numa hora que deu ruim, aí volta pro 0,0000, aí é zero, aí depois um, dois. Porque também entre. Nossa, levando pra esse meio que eu não tinha nem pensado, né? Porque entre o um e o 2 tem tanto número ali também, né? Tantos decimais, tantas casinhas assim pequenininhas. Pode. É porque eu não pensei no universo desse ângulo, assim, nesse momento. Pode ser que tenha uma teoria que seja. Né? Não sei, mas. Tô tão lentinha hoje. Escutem aí no de 7x pra ficar melhor. Mas
Tá entendendo o que eu tô querendo falar sobre o nosso cérebro querer todo o tempo um limite, um saber, e pra você ter aquela conformidade, né? Aquele teu. Uma coisa que minha cabeça me tira muito do sério, que todo mundo já sabe, né? Que quem acompanha o podcast aí por bastante tempo, é que eu tenho, às vezes, um pouquinho assim, de fobia de lugar fechado, né? Tenho. Ai, fico num lugar fechado, já fico como, ai, eu tenho que sair daqui, que eu tenho que respirar. E eu tenho que sair. Eu já cheguei num auge, que casa até com o tema do episódio de hoje, né? Eu já cheguei num auge onde, ok, eu saí do lugar onde eu tava preso, ou continuando assim, ai, não tô conseguindo respirar mais e tá, vou sair, vamos naquela coisa bem chula, vou sair pra fora, vou sair mais pra fora e saindo, saindo, saindo. Quando eu vi, eu tava de lado de fora de tudo, assim, tava completa natureza e não conseguia. Pode ser que seja um ataque de ansiedade, alguma coisa assim, ok. Mas pra tu ver como é a cabeça, né? Assim, de tipo, tá, e não tô conseguindo respirar aqui. Vou fazer o quê? Vou ter que sair do planeta Terra? Vou ter que ir indo além? E o que que até onde a gente vai chegar? Não tem onde chegar, né? O cérebro não consegue responder isso porque de fato a gente não, né? Não. Então, quando eu pensava nisso de tipo, é o que me fez pensar muito, né, fora tipo, do planeta Terra em si, além da gente. Era uma dessas primeiras crises, mas claro que não foi muito aí. Eu lembrei um negócio aqui agora do nada, que vai entrar na pauta, vai ter que entrar. Mas antes de eu chegar lá, né, das teorias, deixa eu ir seguindo, assim, para a origem do universo, né? Porque a origem do universo, a gente meio que tem a crença que é religiosa e tem a crença que é da ciência, né? Aí vai de cada um aí que tá me escutando. Se você também não acredita em nenhuma das duas, por favor, me envie o seu pensar. Como que você acha que o universo apareceu? Ou tu acha que ele já tava aí? Como é que é? Quero saber da cabeça de vocês. Bieco, um B, 3 S, 2 Ks e um O, lá no Instagram. Por favor, né? Mas assim, a mais aceita de todas, é a teoria da explosão do Big Bang, aquela coisa assim que teve aquela expansão cósmica, né? Porque, querendo ou não, parando assim pra pensar, é uma expansão até hoje, né? Então, é uma coisa que tá mais acelerada. Então, o universo surgiu. Era o quê? Nós éramos, porque a gente nem existia, né? Mas era o quê? Era tudo um nada, era uma expansão, aí uma explosão do nada. E como é que tem essa explosão? Sabe que tem muita coisa pra pensar que vai deixando a gente mais doida ainda, mais maluca? E eu sou fascinada nesses assuntos. Mas, ai, melhor focar muito mais no que é a proposta desse episódio, senão a gente vai muito além. Mas teve início do universo, as coisas todas aconteceram. Ah, dinossauro ou não dinossauro, não sei, né? Adão e Eva, não sei, né? Mas a gente vem aqui pros dias atuais de hoje da gente, da atual conjuntura, das coisas que a gente conhece do universo, né? Ok, o universo existe, existimos aqui, estamos aqui praticando as nossas coisinhas, vivendo, né? Morrendo e estamos aí, né? Trabalhando, estudando, aprendendo. Mas dentro desse coletivo que somos nós, a sociedade, os seres humanos, né? Como eu já disse, cada um pra mim é um universozinho. Mas dentro desse conjunto todo, formamos o planeta Terra. Que, bicha, só de parar pra pensar nisso já é um auê. Por quê? A gente está no planeta Terra. Pra eu sair aqui do Brasil pra ir pra China, dependendo de como for, né? Às vezes são horas, às vezes são dias de viagens. Demora, pra gente aqui é demorado, pra gente que tá né, nessa geração assim do instantâneo, do macarrão, do miojo, sabe? Que é uma coisa pra ontem. Dias e horas de uma viagem é muito tempo, né? Assim, pra se perder, que é quase que seja um teletransporte. Mas pra vocês verem, né, assim, analisarem, situarem o tamanho do nosso planeta, apesar de no universo ele parecer um nada, assim como o grão de areia está pro planeta Terra, o planeta Terra está assim pros cosmos, pras galáxias, né? Cara, é quase que parece que nada, né? E pra gente aqui demora dias, às vezes, pra viajar. Às vezes pra ir de, sei lá, ai, vamos de ônibus do Rio de Janeiro pra Bahia. Meu amor, vai demorar. Dá pra ir, né? Dá pra ir, de ônibus. Mas vai demorar dias e dias. E você vai passar mal. Não tem como, né? Não, pra você ver a imensidão que é isso. E são só dias. Às vezes são só horas, né? Do nosso tempo. O que a gente conhece por tempo. Mas quando a gente volta lá para aquele pensamento do quê? Somos o quê? Planeta Terra. Estamos aqui. Vários planetinhas rodeando, várias coisas. Claro que dentro disso tem várias coisas. Ai, sei lá, asteroides,
vários buraco negro, nebulosa, várias coisas, estrelas, né? Que aí forma um sistema solar. Né? Onde a gente está ali dentro do sistema solar, do nosso sistema solar, do Sol. E dentro desse sistema solar, que acredito que tem vários, né? Tem vários, vai formar uma galáxia, que é a nossa galáxia, o quê? A Via Láctea. Isso a gente aprendeu na escola, né? Uma coisa que é ensinada na escola e aquilo tudo. Então, ou seja, esse conjunto todo está dentro de uma galáxia, que é a nossa galáxia. Mas isso aí faz parte de um universo onde tem bilhões, trilhões de galáxias. E dentro das galáxias já falou, né? Tem várias estrelas, tem bilhares de planetas, de várias outras coisas. E isso é muita coisa. Meu Deus. Pra parar pra pensar, já me tá dando a astrofobia, que já tô sentindo, hein? Já, quem tá sentindo aí também já dá a mão aqui, a gente vai conversando. Né? Porque, é, parando pra pensar assim, amor, se a gente pega pra virar assim, só ter essa dimensão assim de espaço-tempo, assim, dessas coisas, né? Eu vou jogar aqui no Meta IA. Será que ele vai me responder? É, a IA do WhatsApp. Eu vou botar qual é a distância do planeta Terra, né, para Marte. Porque eu sei mais ou menos, mas eu vou saber de cabeça. E tomara que ele me responda certo, porque eu vou me basear em cima das informações dele. Mas vai ser mais ou menos isso, né? Porque eu quero escolher Marte? Porque Marte é um dos planetas, assim, onde o ser humano pensa em povoar mais pra frente, né? Eu acredito que daqui a 3 bilhões de anos. Mentira. Mas tá aí, né? Se for de um dia, talvez tá. Mas por isso que eu botei Marte aqui, né? Aí ele já me respondeu. A distância entre a Terra e Marte varia ao longo do ano, devido às órbitas. Isso a gente aprendeu na escola, né? Às vezes Marte está mais longe do Sol, automaticamente mais longe da Terra, ou é, não sei assim, mas às vezes tá mais longe da Terra, às vezes tá mais perto da Terra, às vezes tá bem proximinha da Terra, por causa da órbita, né, que tá rodando ali durante os sóis. Então, temos a distância média, ou seja, é a média. Tem a mais baixa e tem a. Vamos de mínima primeira. A distância mínima entre a Terra ali e Marte ocorre quando os dois planetas estão alinhados no mesmo lado do Sol, conhecido como oposição. Ó, babado! Nesse momento, a distância pode ser de cerca de 56 milhões de quilômetros. Ou 35 milhões de milhas, mas vamos partir assim de quilômetros, né? Essa é a distância mínima, já são 56 milhões, meus amores, 56 milhões. A distância média, que é quando tá ali, né? A gente tá média, a gente tá pertinho. É de 225 milhões. E a distância máxima, também é conhecida como afélio, nossa, bonita, né? É de 401 milhões. Nossa, é muita distância. Aqui são várias horas, vários dias, várias coisas. Eu vou pedir para ele dar uma convertida pra gente dar uma entendida, né? Tipo assim, ó, quanto levaria dentro de um avião que faz, sei lá, 900 quilômetros por hora? Vamos ver mais ou menos. Impossível existir um avião desse, por enquanto aqui nessa realidade assim não existe, não tem, né? Mas vamos dizer que a gente consiga ir a 900 quilômetros por hora, aonde a menor distância é 50, já até me perdi aqui, é 56 milhões. Ou seja, 1 quilômetro, 100 mil, é várias coisas, é muito tempo. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Na coisa média aqui de 56, como eu falei pra vocês, a gente levaria dentro desse avião, super rápido, né? E sua viagem, só de ida, a gente levaria 7 anos. E 7 anos, vamos arredondar assim no geralzão. 7 anos só de viagem, 2.592 dias. 7 anos. Imagina você dentro de um avião 7 anos seguida. Ai, tá dando nervoso, né? Em todo mundo. Que é isso? Mas vamos, peraí que eu quero ver os outros. Daqui se foi 7 anos, imagina um outro que é maior. Olha, tá. E a máxima? Eu não vou perguntar da média, não, porque a gente vai ficar na máxima e na coisa, tá? Vamos de máxima. Olha que ela calcula rápida.
São 18, mais de 18 mil dias, que levaria aproximadamente mais de 50 anos de viagem. Ou seja, se a Lua, a Lua do nada, o Marte estivesse, né, fora ali do alcance da Terra, do outro lado do Sol, seria isso tudo para poder viajar. Claro que o lançamento tem que ser perfeito, aqui é tudo, pensando numa linha reta, ó, certa, que vai da órbita, não sei o que, vai ir para frente, vai. É tudo especulações. O mais rápido seria 7 anos, já é muita coisa. Isso de espaço pra ir, imagina aí e voltar no universo, sabe? Universo. É muito tempo, é muita coisa, é desesperador. Eu não sinto muito medo, não. Assim, não tenho de fato essa astrofobia, não. Mas entende que dá um certo pavor? Mas aí, como sempre, eu já tava. Não tô fugindo do assunto, que eu tô tentando explicar parte por parte pra gente ir tentando se alinhar pra chegar lá nos negocinhos, né? Na interação que eu tive com vocês no Instagram. Então me sigam lá, @Bieco, um B3S 2Ks e um O. Onde eu quero chegar o quê? No universo observável. Lembra que a gente tá numa galáxia, né? E dentro dessa galáxia tem várias galáxias dentro desse universo observável. E o universo é tudo. Tudo que tá ali dentro é universo. São várias galáxias, são várias estrelas, são vários planetas. Tudo é universo. É uni, sabe? É a junção de tudo. Será que o universo vem de uni, vem da junção? Talvez eu tenha. Ai, que ódio. Não posso rir, que aí já vai me dar uma vontade de tossir. Aí vem, né? Aquelas coisas, a idade. Negócio prejudicado. Mas deu pra entender o que que é o universo? Agora eu vou tentar explicar pra vocês o observável. Porque é aquilo tudo que reflete luz pra gente, que refletiu luz no passado, né? Às vezes pode ser que a gente tá olhando o céu hoje em dia, assim, tá escutando esse episódio à noite? Ou não tá? Espera chegar à noite, uma hora vai estar à noite, talvez. Lembrei do episódio passado, que eu não sei o que que eu joguei pra vocês, que falei assim, imagina se a gente vivesse diretamente na noite, assim, vários dias. Porque tem um negócio, uma passagem na Bíblia que fala assim, né, que serão dias aí que serão vários dias de noite. Sei lá, né? Mas, e joguei também pra vocês que existe, de fato existe países, coisas que não sei explicar. Ai, gente, não tem nada termo técnico, não sou estudada. Mas tem lugares que vivem, né? Eu acho que por causa da nevada, essas coisas todas, completa noite por 6 meses, 3 meses e assim vai indo. E eu plantei um pequeno medo em vocês e foi sem querer, gente. Tá aí, na internet tá aí, vai pesquisar, vai ver. De fato, pode ser que aconteça, né? Assim como pode acontecer de cair alguma coisa que a gente nunca viu do universo, tudo pode acontecer, né? Tá aí, vamos vivendo. Vamos deixar os problemas de lado. Porque senão vai viver em prol de uma coisa que, pensando, né? Ai, pode acontecer. Nunca aconteceu. Aí tu morre, vira mais uma poeirinha estelar e nada aconteceu. Vamos voltando, porque é assim, né? Vou perdendo. Do observável, o que que eu entendo, né? E eu acho que de fato é isso. O universo observável é aquilo tudo que a luz conseguiu chegar aqui até a gente, ou os nossos coisas que foram mandadas para os espaços, ou eu vou falar asteroide, né? Asteroide, os telepatas, aquelas coisas que tá lá em cima, gente, o telescópio, os negócios. Que inferno, eu esqueci o nome do negócio que tá lá. Gente, tá difícil, eu tô medicada, ó, sabe? Pensar, tá muito difícil. Telescópio, não é telescópio. É, satélite, vamos de satélites. Satélite, o Job Web, qual é o nome dele? O Web Job, gente, o James Webb, vamos de James Webb, que está sendo mandado para o espaço, assim como vários outros foram mandados né, desde o passado e funcionam até hoje, que ficam ali registrando imagens e mandando pra gente. Imagina, né, o quanto que eles já andaram. Pra cacete esses tempo todo. Imagina, meu pai, vai indo. Ai, que nervoso que tá dando. Provavelmente todo mundo aí já viu, né? Muitos filmes assim de astronauta e de não sei o que fora da Terra e aquelas coisas todas e fica imaginando. Aí é tudo uma utopia, mas nesse pensamento aqui da ciência, dessa coisa assim, trazendo, é mais assustador, porque é tudo muito longe, é tudo muito, né? Mas aí voltando pro observável pra tentar explicar da forma mais pra vocês, entendeu? Assim,
como se eu fosse alguma professora que eu não sou. Mas observável é aquilo de tudo que um dia refletiu luz e tá chegando e os nossos olhos conseguem ver, os telescópios, as coisas conseguem ver. Tanto que toda a nossa galáxia Via Láctea é visível ali por telescópio, essas coisas, sabe? O James Webb tem imagens, aquelas coisas todas. É o mais fácil de estudar, assim, né? Claro que os nossos planetas também vizinhos. Marte, Plutão, Netuno, Netuno. Não vou lembrar o nome de todos, o Sol, que ótimo. Mas todos os planetas aí, ó. Muito obrigada a todos os meus professores, tá, gente? Vai valer a pena, eu juro a vocês, eu vou dar orgulho. Mas essas coisas que estão mais perto, né? Entre muitas aspas, como eu já falei aqui no podcast, é tudo muito longe, é tudo muito, 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 né? A galáxia, a Via Láctea, a nossa galáxia, a gente consegue ver, tá dentro do universo ali, observável. E um pouco além dela também. A gente consegue ver juntamente, assim, vamos dizer assim, muito mais também com a ajuda de James Webb, essas coisas assim, essas tecnologias, né? Então a gente tem uma certa ali. Ai, eu não sei, será que tem? Não sei se eu pergunto mais aqui. Mas qual é o quilômetro que a gente consegue? Deve ser melhor, né? Porque daqui até o negócio do Plutão. Não vou nem pesquisar isso, que vai ser tanto zero que eu não vou conseguir nem ler. Mas vamos supor aqui, supondo, dentro aqui da nossa cabeça, que esse universo todo observável fosse como se fosse o planeta Terra, fosse uma bola, uma esfera, um negocinho assim, sabe? Porque a gente também não sabe como é que é de fato o universo. Ele é plano, a gente não tem essa dimensão, né? Ele pode ser pra cima, pode ser pro lado, pode. Tem ainda isso. Ou ele só pode ser uma linha reta pra sempre, sabe? Tem tudo disso. A questão de tempo é meio bagunçada, é meio complicada, né? Porque mas vamos indo, de espaço e tempo. Mas vamos fingir que esse universo todo que a gente consegue observar, todas essas outras galáxias, todas essas outras coisas que a gente tem informações, aí tá dentro do planeta Terra. Uma bola assim é o planeta Terra. E fora disso, sabe que o nosso planeta Terra tem uma atmosfera, né? Lá de fora a gente sabe que é o universo, aquelas coisas assim. Então, fora disso, seria o universo que não é observável, uma coisa que a gente não sabe o que acontece, o que que tem ali fora. Será que é o eterno breu? Será que é um grande buraco negro? Será que não tem nada, né? Esse, de fato, é o tema do episódio de hoje. Eu quis trazer para vocês, né, é, essa questão para ver como vocês pensavam, qual das teorias se casavam mais, para eu poder trazer aqui neste episódio as teorias que mais se destacaram dentro disso para vocês. Claro que também vai ter minhas opiniões, minhas coisinhas, né? Mas o que que vocês pensam? O que que pensaram assim, ai, fora do universo observável? Entendeu? Deu pra entender agora mais ou menos o que que é o universo observável, o que que não é observável. A gente tá aqui pra entender o que que não é observável. Qual é a linha? Tem um negócio? Entende? Então, tudo que a gente enxerga, vamos fingir, vamos entender por uma grande bola, como se fosse o nosso planeta Terra, pra gente ter aquela informação na cabeça. Lembra que o cérebro é bom porque, tipo, ele pensa, ele entende, logo ele limita ali, e pra ele não é o infinito. Tem um. Mas aí que tá. Aí agora vai ver o infinito. É uma coisa que a gente, né? É ali onde a luz ainda não bateu, onde pode estar trilhões de anos-luz passada, assim, o negócio já até passou, já tudo até morreu, mas a luz ainda nem chegou na gente. Ô, meu pai, como é que pode, né? Pode ser que não existe. Mas essa frase ali que eu tinha falado pra vocês, de que a gente enxerga o céu no passado, era uma coisa que me pegava muito quando eu era pequenininha, né? Que eu não entendia muito. Claro que a gente vai entendendo depois, vai crescendo, né? Estudando. Pode ser que sim, pode ser que não, mas aí vai entendendo o porquê que a gente tá vendo um grande cemitério, né? Assim, um cemitério dos cosmos, entre muitas aspas. Porque, de fato, é isso. A gente tá enxergando a luz que foi propagada. Ai, aqui tá mais pra isso, né? Eu não quero nem me aprofundar muito, porque o universo tem vários temas tão vastos. Mas o que eu quero trazer pra vocês, que eu não sei se muita gente pegou, né, essa referência, se tem isso como um norte, ou fez assim, mastermind, plá, sabe? Blow mind. Explodia a mente na época que viu isso e começou a pensar mais o que pode ter lá fora, né? O meu pensamento veio muito
muito, muito, muito. Não, acho que era, será que era um, acho que era pós-créditos do filme. Não aparece isso muito no filme. Então, tem muito tanto tempo que eu não vejo esse filme. Que é o MIBs Homens de Preto. Aí eu não vou lembrar, acho que teve um, dois, três. Eu adoro esse filme. Talvez eu até revisite em algum momento aí. Eu tô muito nessa de revisitar várias coisas antigas pra poder ter aquele gostinho, mas só que mais rebuscado com o de hoje, entender certas piadas, certas coisas, sabe? Com conhecimento atual. Mas foi uma cena pós-crédito, tenho quase certeza. Aonde aparece como se a gente, sabe, o planeta Terra, o universo, no geral. Eu ia fazer no degradê, mas eu já pulei pro universo. Eu ia falar o quê? Planeta Terra, Sistema Solar, a galáxia, entendeu? Aquilo que eu já falei pra vocês. Mas, enfim, o universo todo, a gente estaria. Eu acho que era dentro de uma bola de gude de um super ET, né? Porque pra ter esse universo todo dentro de uma bola de gude, imagina. Isso tudo aqui que a gente leva bilhões de não sei quanto de tempo pra chegar num outro lugar, é uma bala de gude de uma pessoinha, né, que tá lá, sabe? Tá pensando assim. Ou a gente às vezes é ai, o que é o nome daquilo? Um globo de neve, um globo de neve na estante de um alienígena. Sabe? Uma luzinha, uma lampadazinha num negócio, num fogo que vai estar durando aí, parece que anos, que o tempo também pra cada um é relativo, e aquelas coisas todas. E, entendeu? Essa cena pós-crédito, ela mexeu com a minha cabeça que foi, eu tenho certeza que foi dali onde surgiu muito mais esse interesse pelo universo, esse tema, essas coisas todas, né? E quem já viu essa cena, por favor, gente, ai, tragam feedbacks, eu quero saber como vocês. E se vocês não assistiram, vão assistir. Mibs Homens de Preto, porque é cinema, né? É arte, é tudo. Mas, chegando nisso, né? Era uma das hipóteses que eu tinha, que eu também não deixo, tipo, assim, ai, deixar de lado. Pode ser que seja mentira. Tudo pode ser verdade. Tudo, uma hipótese levantada, tudo pode criar uma realidade de que aquilo ali seja verdade, né? Pode ser. E trazendo para esse pensamento de hipóteses, vocês sabem o que significa hipótese, né? Por favor, não quero depois ninguém me gongando, não. Já vão me gongar que eu não sei das coisas assim, ai, técnica, não sei o que, não sei o que. Sou uma pessoa normal, gente, comum, vou morrer já já. Eu, hein, pelo amor de Deus. Mentira, estamos aí, a gente vai ficar pra sempre, né? Nesse cosmos aí. Meu pai, imagina. Imagina se fosse falar da vida após a morte. Aqui a gente tá no universo não observável. É tanto, tanta coisa que. Ai, blow mind, né? Blow mind. Mas eu trouxe algumas das hipóteses, assim, mais contextualizadas por vocês, que se encaixaram aqui nessas, né? Então trouxe seis, vamos de seis, eu ia falar três. Eu trouxe seis diferentes e tentei dar uma alinhadinha pra gente ter um começo, meio e um fim. Será que o nosso universo, ele de fato teve um começo, meio e um fim? Mas enfim, a mais faladíssima de vocês eu botei. Não botei o nome, porque pode ser que já exista esse nome, mas para situarmos, né? A primeira hipótese é do vazio absoluto. E eu já adianto que, de fato, não existe um vazio, né? Porque mesmo ali não tendo nada, tem várias partículazinhas, vários negocinhos, mas só para voltar naquele pensamento de o quê? Somos o planeta Terra, o nosso universo todo está dentro do planeta Terra, tem atmosfera. Então, dali para fora é o universo não observável porque a gente não consegue ver dali pra fora. Então, dali pra fora seria o vazio absoluto. Nós seríamos um universo boiando dentro, assim, de um navio. Navio. Oh, meu Deus, calma. De um vazio absoluto, né? De um nada ou de tudo ao mesmo tempo, né? Porque é isso. Mesmo vazio tem, como eu falei, tem partículazinhas, tudo. Ai, a gente imagina que tudo escuro, um vazio realmente total, uma coisa assim que, ai, não vou enxergar nada, não tem luz, não tem nada. É assustador, né? É como se. Não sei se é como que é isso, então não vou nem comparar com isso, mas, sabe, é como se. Ai, não é escuro também. Não sei, não tem como comparar, é o vazio absoluto. E muitos de vocês me responderam isso. Não, de fato, o universo tem uma hora que ele acaba e é vazio pra sempre, assim, tudo. E, né, não tem. Eu acredito que é aquilo. Dentro desse vazio, né, se de fato ele for existir, se tem um vazio assim, ele é um vazio que vai de contra todos os nossos pensamentos, nossas crenças, nossas coisas assim de o quê? Não existe um tempo. Não deve existir
uma energia. Não existe uma direção. Não tem pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Não tem. Você tá ali, só vagando. O espaço é mais ou menos isso, né? Talvez o próprio universo ele também não tenha esse tipo de tempo que os seres humanos, né? Coisa, ele não tem essa direção, esse troço todo. Ô, meu pai, é uma coisa que é diferente, por isso que ainda é muito. Acho que eu vou falar isso um pouquinho mais. Tem outras, tem outras hipóteses aqui mais pra frente que eu possa cair dentro desse assunto, né? Mas o tempo é relativo, é diferente, né? Mas só de pensar, imagina, de você do nada. Será impossível, claro, lembrando aqui que é só de chegar de um lado pro outro são milhões de 50 anos. A gente mal vive 100 anos aqui. Imagine 100 anos viajando, a gente não chega na borda. Se é que existe uma borda do universo, dessas coisas, né? Mas se um dia a gente chega, uma tripulação chega nesse vazio absoluto, é vazio, né? Ali, ó, tá lá, não tem nada. Partículas, vazio total. É tudo ou nada. É, é aquele nada que é completa ausência de tudo. E tá lá. É assustador. Eu sei que é uma das hipóteses que vocês mais me mandaram, né? Que eu já falei, assim, acabou o universo, né? Tá ali, tem uma cerca do universo, mas aí o restante é tudo vazio. E é o que vocês mais acreditam. Não tá numa ordem assim, o primeiro é o que mais acredita. Eu não sei o que, não sei o que. Mas aqui, bastante gente deu like, deu like. Acho que eu vou até fazer uma enquete depois, pra levar essas 6 pra ver qual que vocês mais entendem. Né? Qual que será que ganha? Acho que eu vou fazer. Quem tá escutando no futuro, infelizmente, não vai poder participar porque já sumiu, né? Vai ser lá no Instagram. Pode ser que essa primeira hipótese ela cause um desconforto a mais no nosso cérebro por não saber o que tem, por ser um vazio total, de fato, né? Mas a segunda hipótese eu botei de. Acho também que já existe esse nome, né? Pra depois ninguém falar, você tá falando que você inventou. Não, botei assim, mas pode ser que exista, né? Tipo, com certeza tem. Mas eu botei o nome de hiperespaço, que com certeza deve ter esse nome, né? Porque é uma coisa grande, um espaço que vai além. Esse estilo é um universo. Poderia ser hiperuniverso. Não, vamos de hiperespaço mesmo. Tá bom aqui pra mim. Vendo aqui nas nomenclaturas. Mas ele é um universo onde ele não acaba. Ele tá pra sempre sendo universo. Você vai andar trilhões de anos, mesmo não sendo observável pra gente aqui desse planeta Terra, sabe? Do ponto onde a gente está. Você vai andar naquela linha reta ali. Pode ser que se tiver uma direção, né? Se tiver tudo rodando, que ainda tem isso. Se tudo tiver numa órbita da órbita de alguma coisa, nem sempre vai estar no mesmo espaço ali, né? Tá tudo sempre rodando, você vai sair na linha reta. Mas será que você tá na linha reta mesmo? Será que você tá chegando lá? Eita, mais coisa que vai surgindo aqui na cabeça pra pensar. Mas esse hiperespaço seria isso, de não existir um fim. Não tem. Não sei se dá mais desconforto do que o primeiro, mas é de fato ter milhões e trilhões e quadrilhões e cetalhões de galáxias, de universo são, né? A junção de tudo, mas tipo. Vamos de galáxia mesmo, que são. É isso aí. Teve até umas fotos aí recentes dos James Webras, né? Que de fato mostrando, muitas galáxias, meu Deus, dá até nervoso de pensar, porque dá um bug no cérebro, porque é muita coisa, é como se fosse uma expansão do próprio, como se aquela explosão tivesse, pode partir, eita, calma, dicção, pode partir desse seguinte pensamento, esse hiperespaço, né, como se ele tivesse sempre expandindo. Sabe, nosso cérebro pode ser mais ou menos como se disso, assim, cérebro, a gente, não sei, não vou partir do pensamento das pessoas que acreditam em reencarnação, né? Vamos fingir assim, só tem essa vida aqui. Ok, cheguei nessa vida aqui, não sei de nada, tenho que aprender, as coisas. Então, seu cérebro é isso, você vai aprendendo, é aquele universinho ali, você vai aprendendo cada universo, aí vai se expandindo cada vez mais. Seu cérebro tá ali, mas ele tá se expandindo de conhecimento.
sabe? Não sei porque eu usei esse exemplo, não, porque pra entender o hiperespaço de quê? Ah, surgiu o Big Bang. Vamos fingir, né? Quem acredita nessa teoria, essas coisas assim. Ah, Big Bang, explosão, pá, pum, as coisas foram formando. E isso nunca mais parou, foi indo. Foi indo e se afastando. Foi indo e se afastando. Mesmo as coisas que explodiu ali no momento morrendo, pode ser que a gente também já esteja morto aqui, a gente não sabe, né? Ainda tem essas teorias. Pena que a gente tá falando o quê? Do universo não observável. A gente não tá falando disso, então deixa eu voltar pro assunto. Mas aí, voltando, o universo foi se afastando, se afastando. Conforme tá mais se afastando, tá mais morto, mas não tá chegando a luz, mas. Ai, já morreu, gente. Não tô conseguindo mais pensar em nada. Mas é disso, dele tá sempre se expandindo desde aquela explosão. Se a gente parar pra pensar que, ai, foi o início do universo. Então, foi uma explosão que ela ainda tá continua se expandindo e vai indo e vai indo. Por isso que é um hiperespaço. Ele não para, ele tá sempre indo. Mas então, então se ele tá sempre indo do lado do que ele ainda não foi. Será que não é o vazio, né? Tem isso? Aí pode até casar com a primeira hipótese lá que foi jogada, né? Uma coisa que é fora. Então, o nosso universo, ele não tá contido como se fosse um planeta Terra ali, ó. Não tá crescendo mais, né? Só tá em órbita, não. Ele ainda continua expandindo e tá indo. E nisso, todas as galáxias, tudo perto da gente, tá se expandindo, tá chegando para trás. Com o tempo, a nossa Via Láctea, né, grande parte dela, isso daí também é milhões de anos para frente, não precisa se desesperar agora não. A gente não vai enxergar mais ela, porque ela não vai ser mais observável, porque ela vai estar nessa área que não é observável pra gente hoje em dia, entendeu? E lá pra frente, gente, lá pro futuro, muito lá pro futuro, não vai existir provavelmente mais nada assim. Mas entende que talvez nessa parte não observável, pensando por esse lado, um dia já foi observável. Já estava ali. A gente que não sabe agora porque tá bem longe. Então, da mesma forma que isso tudo tá indo, já tá lá na frente, já foi, não tá sendo observável. Então, com certeza é um. Eu botando certeza, gente, é isso. Vamos nessa hipótese aqui, firme e forte. Não, mas por essa hipótese, é de fato um super, super, super universo que tá, ó, bem sempre expandindo, expandindo, expandindo. Eu acredito que esse daqui foi uma das que o pessoal mais acreditou nessa teoria, nessa hipótese, né? Que é por isso, né? Mas dentro disso, aqui de tipo, tá, mas ai, tem muitas galáxias, muitas coisas, como só a gente tem vida, só a gente gerou a vida. Será que a explosão do Big Bang gerou a Terra e dentro da Terra foi saindo tudo assim, foi indo pra fora, sabe? Eu não sei porquê, mas dentro de mim, em algum momentinho, eu acho que existem filtros. Sabe, sei lá, um set além da vida, né? Tentando trazer para uma linguagem que dê para entender, para vocês entenderem. Mas esses filtros como se fosse as camadas, de, tipo 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 7D. O 7D seria tipo o 7 além, né? Algo assim ou não. Mas existem camadas aonde seres vivem que outros seres, sabe? Pode ser que tenha pessoas ou civilizações, vamos de civilizações, é melhor, né? Apesar da dicção dar uma enrolada. Ser mais. Eu esqueci a palavra. Ser mais futurística, evoluída. É mais evoluída que a gente. Eles estão em outros filtros mais pra frente, em outras galáxias, em outras coisas, que com certeza. Com certeza tem, assim também como tem de pessoas e sociedades e coisas que são retrógradas a gente, tá procurando a gente. E provavelmente a gente passou, sabe, desse filtro. E a gente tá em caminho de um outro filtro, que aí talvez a gente consiga mais pra frente, sei lá, isso é papo, pode ser de 1 ano a 50, 100, a gente não sabe, de encontrar outras civilizações que tá ali no mesmo patamar de desenvolver, sabe? Ai, entende? Eu acredito nessa parada de passar pelos filtros pra dar uma evoluída, pra dar um negócio. Mas aí também cai na questão da morte. Ai, será que morre, então vai pra algum lugar, não sei o quê. E o papo não é tão esse, né? Vamos voltar pro universo não observável, onde tem isso, então, do hiperespaço, que seria o segundo. O terceiro, eu já jogo uma coisinha assim, mais pras fãs da Marvel, né? Uma coisa assim mais de. é, fictícia, uma coisa mais de filme, mas eu acredito também muito nessa daqui que é o multiverso.
né? A gente está em um universo e existem milhões, trilhões e de outros que é igual ao nosso. Claro que pode ter, assim, a nossa parte que é observável, né? Tipo, o nosso universo observável. E existem vários outros multiversos, né? Outros universos observáveis que não é nossa observação aqui de agora, mas quando termina o nosso universo observável, tem outro universo, que é observável do outro pessoal lá. E um não consegue observar o outro, mas todos estão sendo observados, de uma certa forma. Talvez isso seja o multiverso de uma perspectiva. Porque também pode ser o quê? Atravessar nesse universo aqui e sair num outro que parece ser igual e é diferente. Ter tipo um portal, uma coisa. Grande parte já viu nisso, né? Como eu já falei, nos filmes da Marvel, essas coisas todas, né? Mas também trazendo pra mim, que também tem muita crença assim de filme da Marvel, dessas coisas de entender assim, sei lá, quântica, molécula, essas coisas todas de escola, é o quê, né? Que a cada escolhas da gente, nós seres humanos aqui, a gente cria um universo, nem que seja um universo particular, como eu falei lá no começo, mas cria, dá vida a um novo universo. Então, por isso também do multiverso, sabe? Sei lá, desde um universo que tá aqui, você tem que ter uma decisão entre A ou B. E você não toma nenhuma decisão, mas tem os dois caminhos, A e B. E esse universo ele meio que bifurca, sabe? Vira dois universos, onde cada universo você tomou uma rédea da sua vida e você criou universos distintos, mas iguais, mas cada um é um universo, uma coisa, sabe? E assim vai criando vários universos, várias galáxias, vários planetas, várias coisas dentro desse multiverso, porque é disso, né? Essas rotas, sei lá, essas possibilidades, essas coisas de, sei lá, sabe? Às vezes também tem muito de o quê? Aí você tem muitas escolhas, já tem vários universos criados ali. Aí às vezes eles se colidem todos pra formar um único universo, mas foi a fusão de vários multiversos pra formar um único universo, que dali pode sair vários outros multiversos. E também pode continuar os outros. Ai, gente, tô ficando doida já. É muito loucura falar disso. Tô com. Ai, Ih, meu Deus, alguém me segura. Mas tá dando pra entender, gente? Por favor. Eu vi uns que mandaram lá de sacanagem, acharam que não ia dar em nada, né? Mas eu selecionei os melhores pra fazer essas tags, essas hipóteses, essas coisinhas assim, trazer esses filtros, porque, né, são os mais comentados. Mas se vocês tiverem alguma que é muito boa, além desses seis que eu tô falando, ainda tô indo pro quarto agora, né? Por favor, gente, @Bieco, eu quero, adoro conversar sobre o universo, amo, vocês sabem disso. Então vamos de quarto. O quarto pra mim é uma coisa também igual ao terceiro, por isso que eu nem falei muito, mas é algo assim mais fictício, mais uma coisa filme, uma coisinha assim, sabe? Como se nosso universo não observável, ou o universo todo no geral, até a vida da gente, fosse uma simulação, onde a qualquer momento a gente fosse acordar, como se a gente estivesse, sei lá, dentro de um The Sims, de um RPG, de um jogo, como se tudo fosse um código programado, né? Teve muita gente que respondeu, não foi a grande maioria, mas muita gente botou nisso de o quê? O universo é uma grande simulação. Uma hora você vai acordar, vai tirar aqui o óculos de realidade virtual e vai acordar lá na sua verdadeira realidade. Mas será que na. Tá, acordei na verdadeira realidade. Será que lá não tem um universo? Não tem uma coisa? Aí como é que é? Se você tá aí dormindo numa realidade, por favor, me fala. Nem que seja através de sonho. Ai, que ódio, ó, não posso rir. Entende da simulação que ficou aqui em quarto, é uma hipótese, como se isso tudo aqui fosse uma simulação. Não tem muito o que falar, né? Porque já entrega por si o nome. E é isso. Vamos de quinto. O primeiro e segundo, meio que eles se casam mais. É uma coisa assim, tá. Eu acho que é o que o povo mais acredita. Terceiro e quarto, que é uma coisa assim mais de ficção. Tá. Entendi. Isso aqui, e tá tudo bem. Aí agora, vamos de quinto e sexto, que eu acho que já cai numa coisa de o quê? É mais pensamento. É uma coisa mais crítica mesmo. Ai, né? Quinto é o quê? É, não sei, não tem um nome direito para isso, mas vocês responderam que o universo é a religião dos cientistas. Ou seja, o universo está para nós como a religião tá para os seres humanos. Tipo, seres humanos que inventou. Vamos fingir assim, inventei aqui.
Adão e Eva, ai, aí Deus criou tudo, aí Deus que criou isso tudo aqui. Né? Porque tudo bem, não botei aqui uma hipótese da criação pelo, ai, Gênesis, não sei o que, não sei lá. Mas existe essa também, né? Mas, enfim, né? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Dentro da religião aqui que eu quero trazer, desse pensamento de religião aqui, tá para a religião como o universo surgiu de Deus criando, não sei o quê, né? A religião aqui, o universo é a religião dos cientistas, né? Trazendo, não tive, consegui botar um nome específico para essa hipótese, mas o pensar dentro desse raciocínio é o quê? Que da mesma forma que para os cristãos, para as pessoas que creem, né, que Deus criou o universo e aconteceu isso tudo aí que foi, né? Para dentro aqui dos cientistas, né? É como aconteceu desde, sei lá, da primeira hipótese do vazio absoluto e da segunda hipótese do hiperespaço, casa aqui também, que é como se fosse o quê? É o Big Bang, explodiu e está expandindo. Então, ele casa lá com o segundo e com o primeiro. Mas aqui dentro, o pensamento das pessoas, né, que me reportaram essas coisas, é que o quê? Que para os cientistas, o universo é a religião. É como se fosse um ser maior, é uma coisa que eles estão ainda atrás de tipo. Poder estudar e entender que o universo que traz tudo e que não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês, mas não cai nem dentro desse negócio de universo não observável, né? Não tem essa pauta assim de, então onde que cai aqui o universo não observável? Porque essa quinta cláusula, vamos de quinta cláusula, ela pode cair muito dentro do hiperespaço e dentro também do vazio absoluto, mas é um pensamento fora de o quê? É uma criação dos cientistas. Eles criaram, eles estudam, eles botam como um ser maior, como se esse universo não observável fosse um Deus, né? Dentro daquilo ali tudo, como se fosse a junção de tudo uma coisa maior. Entendeu? Acho que deu para explicar essa coisa. Não tem nem como se aprofundar muito mais nisso, não. Chega. Vamos de sexto, que vai ser. Eu deixei o polêmico mais pro final, né? Tinha que ter deixado uma coisa polêmica mais pro final. Não tinha mais como não. Que essa hipótese de número 6 eu também não coloquei um nome, assim. Pode ser nada. Pode ser vazio absoluto também. Ou nada além, não sei. Qual que vocês quiserem ser, né? Mas eu juntei as pessoas que me responderam o quê? Não existe nada além de nós. Ou seja, além do céu, as coisas que nos inventaram, as daqui quebra o cuco também, a nossa cabecinha é igual o vazio absoluto e o hiperespaço. Aqui, mas é de além, é de contra, é controverso, né? Esse pensamento é o que aqui? Será mesmo que existe o espaço? Será mesmo que a gente acredita nessas imagens que falam que tem o espaço? Será mesmo que fora do... Será mesmo que é um planeta Terra, né? Sabe? Essas perguntas todas. Porque é como se fosse, como se existisse a religião e os ateus, sabe? É como se, igual ali, o espaço é como se fosse a religião do cientista, e aqui, essa parte 6 né, são os ateus do universo. Por que que eu falei que seria uma coisa assim, pode ser que seja polêmica, né? Não sei. Porque talvez um dia, quem sabe, talvez até hoje, acho que a gente tem que se viver se perguntando e se vendo, sabe? Se entendendo, ou não se entendendo também, mas tentando entender. Que é o quê? Eu, por muito tempo, pensava nisso. Eu olhava para você, eu acho que quem nunca, né, gente? Sempre achei assim que, estão querendo nos controlar, estão querendo botar, sei lá, desde uma religião para botar medo na gente, ou essa imensidão do universo pra a gente ter essa loucura de não saber para onde vai, e será que tem vida, e será que não sei o quê, será que de fato tem alguma coisa fora? Essa hipótese é uma das que mais pode surgir coisa assim para se falando, né? De tipo, tudo pode ser uma grande mentira, tudo pode ser uma grande simulação, só ter o planeta Terra e mais nada, né? Até a casa aqui, a simulação aqui dentro desse negócio. Mas será mesmo que existem outros planetas? Será mesmo que, sei lá, o homem pisou na Lua? Muita gente ainda não acredita. Eu não sei se eu fico imparcial nisso. Posso ver nas cartas se de fato o homem pisou na Lua. Mas tem tanta coisa, né, que a gente acredita ou não acredita. E essa sexta tá mais pra isso mesmo. De tipo, será que tem mesmo alguma coisa fora? Será que
tem um grupo de. Ah, se tiver assim, grupo de alienígena, então tem que ter vida fora, né? E você acaba que cai por terra esse pensamento. Mas pode ser que tenha gente que seja controlada. A gente pode estar num grande round six. Tá todo mundo vigiando a gente, vendo pelas câmerazinhas assim, e mudando de canal, que é milhões e trilhões de pessoas, e assim vai indo, né? Mas parando pra pensar em todos filmes e séries, sei lá. Black Mirror tem muito, né? Teve alguns episódios aqui que eu falei de Black Mirror, que eu tenho certeza que eu falei do espaço em algum momento, porque tem episódios de Black Mirror que é passado no espaço, né? Mas voltando assim pra filmes e séries e coisas que são passadas no espaço, traz muito esse pensamento pra gente, né? Muito essa coisa de fantasiar lá fora, porque querendo ou não, um ou outro que saiu. Mas será mesmo que saiu? Será mesmo que foi lá fora? Como é que é? E essas coisas todas assim. Então, é tipo 8 a 80, né? Tipo, ou é tudo muito longe pra chegar num lugar pro outro. É meses, é ano, ou não existe. Não tem. E você tem que lidar com isso. Mas eu trouxe esses seis. Posso te dizer que eu sou fragmentada, acredito de um pouco em tudo. E assim a gente vai indo. E com certeza tem várias outras versões, como eu falei pra vocês. O seu modo de pensar sempre é bem-vindo. Então venha me contar. Porque eu gosto muito de fantasiar, fantabular, essas coisas todas. Por quê? É aquilo, quem me conhece, quem já escutou aí pelo menos a temporada de contos de terror, onde eu falo do meu eu, por um lado assim, mais cósmico, mais espiritual, mais espiritualista. A gente tá aqui pra viver, pra ir vivendo, pra ir pensando, pra ir, né, se coisando e... Cara, a gente tá aí, a gente é uma poeira estelar no meio disso tudo. Então, sabe? É tanta coisa sem resposta, tanta coisa que a gente tem que ir atrás e que não vai. E só pra parar pra pensar que pode ser que não tenha nada lá fora. Será que não é pior do que ter muito, muito, muito e ser muito, muito, muito longe? Qual que é pior pra vocês? Qual a teoria assim desse universo não observável é pior pra vocês? E eu quero saber se tem outros diferentes, porque eu tentei filtrar o máximo de assim que fossem iguais pra poder, né, representar bastante de vocês, mas eu quero saber muito mesmo. E só de parar também pra pensar que tá tudo se afastando, né? Esse universo observável uma hora de fato não vai ser observável. E talvez um ano assim, ai, talvez o céu dos dinossauros que eles conseguiam observar bilhões de anos atrás de fato, não é o mesmo céu que a gente observa hoje em dia, né? Então, são vários céus observáveis, né? São vários universos, várias. É muito longe, é muito alcance, é muito. Ai, meu Deus. Ai, o que que é isso, né? A luz do que não chega até nós e a luz do que tá chegando, mas já morreu. É tanta coisa pra ir pensando. Será que de fato a gente tá sozinha? Será? E se o tempo, né, for, sei lá, o problema pra gente não entender o que acontece lá fora, né, nessa imensidão toda cósmica dos cosmos, das coisas do cosmo e da Wanda. E se de fato parar pra pensar que, tipo, se o tempo e o espaço for a nossa maior prisão, se a gente está pensando dentro dessa prisão, que é o tempo, que é o espaço, que é, sei lá, que é a direção, que é o jeito que a gente pensa aqui na Terra, que é a forma da gente pensar, seja a nossa maior prisão da gente poder enxergar além. E isso, esse além é o observável que a gente não tá conseguindo entender, né? E pra gente entender o que de fato é isso tudo aqui. Eu vou abrir até uma oitava hipótese aqui. Eu tô achando que a gente é um grande zoológico. Tem vários ET olhando pra gente rindo e falando, nossa, olha, primitivos.